Eu me chamo Jackson Abreu, tenho um canal no YouTube, JJ Abreu, que fala sobre muitas coisas. Eu falo de São Luís, eu moro em São Luís do Maranhão, falo algumas coisas de São Luís, praças, ruas, becos, e falo também sobre acontecimentos que acontecem rápido, mas falo muito sobre a seita das Testemunhas de Jeová, né? Porque eu fui membro das Testemunhas de Jeová durante 2 anos e a minha família, ela já conhece essa seita há muitos anos, desde o meu bisavô, que era avô da minha mãe, né? Então ele trouxe essa seita para cá, para São Luís do Maranhão. As pessoas mais antigas daqui de São Luís do Maranhão, que são Testemunhas de Jeová, contam isso. Contaram na época que eu era Testemunho de Jeová, que ele foi o pioneiro a trazer os ensinamentos do Testemunho de Jeová para cá, para o Maranhão. Mas o motivo desse vídeo hoje é para me contar uma narrativa, algo que alguém me contou, tá? Inclusive quem me contou foi uma testemunha de Jeová, servo ministerial, que agora está começando a enxergar o outro lado, o lado oculto dessa organização, que de fato é uma organização. Para se manter por tanto tempo com essa máscara, ela é uma organização bem burocrática, bem organizada, como o nome já diz. Então quero contar aqui uma história que ele me contou. Eu achei que deveria compartilhar para quem tem dúvida em relação a essa religião, quem se encontra lá dentro e tem dúvidas e quer um motivo forte para abandonar essa seita. Então a história se inicia assim. Aqui em São Luís tem uma congregação que inclusive é essa pessoa que me contou. E lá tem um casal jovem, namora, e inclusive o pai da menina é ancião nessa congregação há muitos anos. E durante o relacionamento desse casal, que era um relacionamento sincero, entre eles sincero, né, onde tinha sentimentos, ambos se gostavam e com vontade de querer ficar junto, vontade de passear, de estar sempre só, acabou ocorrendo que as Testemunhas de Jeová na minha época dizia que era conduta desenfreada, que existe a conduta desenfreada, existe, né, a fornicação, existe o adultério, né, existe o pecado, né? Então são várias formas de praticar um pecado, que na minha época, sinceramente, a masturbação, né? Então ele conta que esse casal pecaram. Então o que eles fizeram? Fizeram sexo oral, que é normal hoje em dia, tá? Sabe disso. Então eles praticaram sexo oral e durante muito tempo, né, a consciência deles, como é uma consciência, eu não vou dizer consciência treinada, é uma consciência perseguida, consciência maltratada. Porque eu acredito que uma consciência treinada é aquela que não faz, simplesmente sabe distinguir o certo do errado. Então uma consciência treinada, ela simplesmente, não, isso aqui é errado, eu não vou fazer. Eu acredito nisso. Isso é uma consciência treinada, né? E no caso deles, eu acho que é uma consciência acusada, uma consciência, né, perseguida, que acaba motivando depois
depois de várias vezes a pessoa ter praticado, né, aí a pessoa cai numa acusação, num julgamento de si próprio. A própria pessoa se julga, né, se flagela e acaba relatando o caso. Então, como eles dizem, a consciência acusou, e eles resolveram contar, ela principalmente, né? Primeiramente ela contou para o pai dela. Olha que constrangimento, né? Contou para o pai dela chamou o rapaz, né, na casa deles, e os dois confirmaram, o casal confirmaram para o pai ancião que no momento íntimo deles, no momento de sentimento, de amor, fizeram o sexo oral. Deixaram de fazer o sexo normal, fizeram o sexo oral, achando que aquilo não traria consequências ao ponto de pecarem. Fizeram, né? Fizeram. E a consciência acusou e falaram para o pai dela. O pai dela automaticamente comunicou o ancião presidente da congregação. E automaticamente ele comunicou os outros anciões e resolveram fazer uma comissão, né, judicativa. Mas antes de reunir o casal para fazer essa reunião judicativa, esse amigo meu que é servo ministerial na congregação já sabia. Olha aí, uma falha grave, né? E a mulher dele também já sabia. E eu, que nem sou testemunho de Jeová, sou um desassociado, já estou sabendo e estou fazendo um vídeo. Então vê que absurdo, né? Uma falha. Onde se aplica esse nome organização? Então, o constrangimento que esse casal jovem, deve não estar passando agora. Como é que as pessoas, antes de eles serem julgados pela essa comissão, a congregação inteira provavelmente já está sabendo. Olha esse constrangimento, né? Ela se sente, né, consciência dela acusa, consciência dele acusa, fala-se para o pai para ver o que o pai acha, né? Eu tomo uma decisão entre eles ali. Aí o pai expõe a filha, esse caso, né? Porque eu acredito que sexo é algo íntimo. Você faz da maneira que você achar melhor, se você se achar bem, né? Aí se expõe esse ridículo. O pai se coloca esse ridículo para outras pessoas. As pessoas que se dizem, né, os que tomam a dianteira na congregação, que são esses anciões, começam a espalhar para as esposas, para os servos ministeriais. Os servos ministeriais espalham para suas esposas. A congregação toda fica sabendo. Começa um julgamento, um pré-julgamento, que vai começar a olhar essas pessoas de modo diferente. Olha, ela fez aquilo, ela fez isso, ele fez isso. Olha, eu já sabia, ó. Até ele já tinha tendência, ela já tinha tendência para isso. Iníquos, chamam de iníquos, né? Então, pré-julgamento, tá? Ainda vai ter a comissão judicativa, né, que eles chamam, para chegar a um bom senso lá, se é desassociado ou não, ou só é repreendido ou não, ou só perde os privilégios ou não, né? Quer dizer, a sua vida fica na mão de outras pessoas, pelo um sentimento, né, amoroso, um sentimento entre dois casais jovens que estão planejando o seu futuro juntos. Aí coloca toda a sua vida na mão de pessoas que não vai pagar uma conta, que não vai ajudar em nada, que só vai julgar e ainda colocar o nome deles em público, passando por esse constrangimento, esse ridículo. Se coloca no lugar desse casal, com a sua consciência acusando, e você se abre para o pai, que é ancião. Ali mesmo, no meu ponto de vista, o ancião resolveria, o pai dela resolveria: minha filha, é o seguinte, você gosta dele? Ele gosta de você? Você quer casar com ele? Você se sente segura para casar? Vou conversar com ele aqui. Quais os seus planos com minha filha? Quer casar com ela? Vamos resolver isso aqui agora.
Então tome os primeiros passos, noiva com ela, né? Compra uma casa, vai viver de aluguel, dá um jeito, se vocês se amam, vão ficar juntos. Isso acontece diariamente, as pessoas se juntam, se separam, se juntam, permanecem juntos pro resto da vida. Mas não precisava ele expor a filha dele a esse ridículo. Conclusão, no final da conversa, dessa narrativa que esse amigo meu me contou, que é servo ministerial nessa congregação, disse que acabou que eles se separaram. Eles se separaram. E ainda nem passaram pela comissão judicativa, essa reunião aí. Como é que é as coisas? A pressão foi tão forte do pai dela, de não tentar resolver ali mesmo, que eles terminaram, né? Como é que essa jovem deve estar sentindo? A mulher sente mais, pesa mais para a mulher, né? A mulher é mais sensível. Como é que ela vai, a cara dela perante o pai dela, a cara dele perante os outros anciões, perante a congregação? Isso aí tinha que ser revisto, essa maneira dessa seita, desse Testemunho de Jeová, abordar esse tipo de caso em uma congregação. Não expor as pessoas a esse tipo de ridículo. É por isso que eu durei somente 2 anos na organização do Testemunho de Jeová. Eu passei por isso aí, no meu vídeo anterior, falo da minha experiência como Testemunho de Jeová. Fui na comissão judicativa aí, para me desassociar. Quando eles começaram a perguntar para mim como é que foi, como é que aconteceu, onde eu estava, se eu estava na cama, se eu estava num motel, se eu estava numa rede, se eu estava em pé, se eu estava sentado, se eu estava... Né, que hora foi, como foi. Cara, ridículo, isso é ridículo. Perguntar o momento íntimo da pessoa. Se a pessoa já está por livre e espontânea vontade dizendo que praticou a fornicação, acabou. Se tiver alguma coisa para perguntar mais, você vai continuar ou se arrependeu? Só isso. Tem que estar perguntando onde foi, como foi, se botou camisinha, se não botou, se ejaculou dentro, se não. Pelo amor de Deus, cara. Colocar minha vida pessoal na mão de pessoas que dizem, né, serem escolhidos por Deus, por Jesus Cristo, isso é conversa fiada, rapaz. Você resolve com o seu cônjuge, com o seu namorado, com sua esposa, sua amante, seu o que quer que seja. Chega a um bom senso entre vocês. Então fica aí a dica aí, você que é Testemunho de Jeová, passar por uma experiência dessa, você jovem, você que tem sua namorada, você que tem seu namorado, que amanhã ou depois, né, por forças maiores, por paixões, amores, sentimentos, desejos, vinha a cometer qualquer sentimento de prazer, pense 2 ou 3 ou 1000 vezes antes de relatar isso para quem quer que seja. Que nenhum homem na terra está no nível de tentar resolver teus problemas. Eu acredito que nem juiz for numa audiência de juiz, ele vai estar fazendo esse tipo de pergunta. Então pense. Muitas vezes antes de querer relatar um ato, resolva-se com Jeová. Resolva-se com Jesus Cristo. Peça perdão. Se não é o momento de praticar isso, já muito jovem, pode acarretar numa gravidez indesejável, não é o momento certo. Deixar isso para quando a pessoa for casar, depois do casamento. Beleza, evita muita coisa. Mas se caso venha acontecer, resolva você mesmo com Jeová. Peça perdão, que Ele vai perdoar. Ele lê seu coração e sua mente. Não relate esse tipo de coisa, porque as pessoas são faladeiras, são fofoqueiras. Somente Testemunho de Jeová, ancião, mulher de ancião, tudo fofoqueiro, fica contando para estar julgando as pessoas. Então a dica fica, tá? Eu acredito que essa organização, essa seita, ela usa esse tipo de coisa, mostra textos bíblicos isolados, que quando acontecer um fato na congregação desse tipo, tem que ser relatado para os anciões e tal. Olha, a Bíblia, somente as cartas de Paulo, esses livros de Efésios, Coríntios, que eles usam esses textos para provar como é que eram as congregações daquela época e como eles agiam
nós temos que colocar na nossa mente que era outra época, né? Com outras situações, outros comportamentos, uma outra forma, né, de sociedade, de vida, né? As famílias eram diferentes das de hoje, né? Naquela época não existia um código penal, não existia uma constituição, não existia uma legislação. E a legislação daquela época provavelmente era do período de Roma, tá? Que não se atribuía muito a esses tipos de casos. Então havia uma necessidade de ser relatado para que as pessoas pudessem ter um caminho direcionado, né, para viver naquela comunidade religiosa. E que, de fato, ainda a gente não tem certeza se era dessa mesma maneira que se praticava essa ajuda pastoral, vamos dizer assim. Mas que hoje vivemos numa sociedade completamente diferente e moderna. E que a gente pode resolver esse tipo de coisa. E que a Bíblia mesmo deixa bem claro que o seguidor, o nosso líder, é Jesus Cristo. E que a gente pode falar com ele diretamente. E quando a gente quiser falar com Deus, o Pai dele, Jeová, né, que usamos Jesus Cristo como intermediador. Então nós não precisamos expor a nossa intimidade para homens falhos, que querem descobrir de toda forma as nossas intimidades, os nossos costumes pessoais, e jogar no ventilador, expondo a gente ao ridículo. Isso aí é abominável, isso é inadmissível, isso é inaceitável. Então fique atento, você jovem, você adulto, fique atento, não caia nessa armadilha, porque você pode ser motivo de chacota, pode ser julgado por uma coisa natural da vida. Tá? Fica a dica, esse é um vídeo curto, tá falando do que uma pessoa servo ministerial de determinada congregação aqui em São Luís do Maranhão me relatou. Tá? Porque isso acontece diariamente na seita das Testemunhas de Jeová. Muito obrigado, se inscreva no canal, dê aquele like, tenha uma boa noite e até a próxima. Tchau. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.